Queridos irmãos e irmãs que participam da ceia, possa Jesus nos envolver em sua paz. Quem leu a obra Nosso Lar ou teve a oportunidade de assistir ao filme, deve ter constatado o desconforto do personagem André Luiz, o espírito André Luiz, quando naquela região umbralina, região de desconforto, ele, ou já no hospital, ele recusa a informação de que tinha desencarnado, de que tinha morrido por suicídio. Como médico, ele lembra detalhadamente o seu sofrimento na mesa cirúrgica e tenta por diversas vezes esclarecer às pessoas que lhe informavam sobre o seu suicídio que a referência estava errada. Ele tinha morrido por complicações daquela cirurgia, mas não por suicídio. Lutara até o último instante, segundo ele. E os espíritos, na sequência, vão fazer ele entender que, de fato, o caso dele se constituía num suicídio. Nós conhecemos o suicídio, mas daquela forma redondinha, quando alguém, num gesto deslocado, atenta contra a própria vida. E a doutrina espírita, ela tem um farto material que nos educa numa profilaxia, numa prevenção do suicídio, a começar com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, quando Allan Kardec apresenta o texto O Suicídio e a Loucura, e vai dizer que a doutrina dos Espíritos é um excelente preservativo contra a loucura e o suicídio. Porque normalmente o que motiva a pessoa a se matar ou a enlouquecer são as dores morais. O indivíduo se recusa a suportar o golpe da vida, ou ele se mata, ou ele enlouquece. E aquele que conhece que a vida continua, que o sofrimento tem um começo, meio e um fim, e tem uma função pedagógica, educativa, e também quando ele se enche de esperança, ele passa a estar equipado para suportar essa dor moral. De modo que é bastante improvável, em pleno juízo, que um suicida, que um espírita se suicide, porque é uma pessoa muito esclarecida quanto a isso. No entanto, o que nós percebemos é que André Luiz é efetivamente um suicida. Quem lê o Livro dos Espíritos, na lei de conservação, vai perceber que toda pessoa que se excede, que violenta o bom funcionamento da máquina orgânica, pode ser enquadrada como suicida. Numa perspectiva psicanalítica, quando nós exageramos, quando o indivíduo se expõe a qualquer ato autodestrutivo que compromete a sua saúde, ele deve perfeitamente ter uma entrevista consigo mesmo e sondar se ele não está movido por um pensamento suicida não assumido. Joana de Ângeles, na obra Momentos de Iluminação, tem um excelente texto intitulado Opção pela Vida. Ela vai fazer a análise de uma sentença do filósofo dinamarquês, filósofo e teólogo protestante, Søren Kierkegaard, que na sua obra O Desespero Humano, ele vai dizer que o indivíduo deve optar por si mesmo. E essa sentença normalmente é objeto de uma leitura atravessada e muita gente a toma ao pé da letra para fazer opção, uma atitude egoísta. Então, vou optar por mim mesmo, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e passa a ter problemas com o seu relacionamento social. Mas não é isso. Joana esclarece o que quis dizer o filósofo dinamarquês. Primeiro, ela constata, ele inicia o seu texto mostrando que há um conflito em todos nós, entre a aceitação e a recusa à vida. Aquilo que Sigmund Freud percebeu muito bem. Nós vivemos sob dois impulsos ou duas pulsões. A pulsão de vida, ou a libido, a vontade de obter prazer, o impulso para viver, e a pulsão de morte. Quando Freud percebeu os estragos da Primeira Guerra na Europa, em 1917, ele resolveu ajustar sua própria teoria e acrescentar que o ser humano, se ele é impulsionado para viver, por outro lado, ele também se deixa levar pela intenção não assumida de se destruir ou de destruir aos outros. Então, essa seria a pulsão de morte, o que ele chamou de Thanatos, é a morte em grego. Então, os indivíduos normalmente ficam nesse conflito. E Joana constata essa disposição. Mais adiante, na fase mais recente da produção do espírito Joana de Ângeles, na década de 2000,
Joana vai escrever um texto, Encontro com a Paz e a Saúde, e ela vai dedicar um longo capítulo, um longo estudo sobre o desamor. Né? O desamor, que seria exatamente a negação da vontade de viver, quando o indivíduo se entrega à disposição de se agredir, de se mutilar, de se machucar, de conspirar contra ele mesmo, de se negar a viver. E esse seria efetivamente o princípio do suicídio. Na obra anterior, como dizíamos, Momento de Iluminação, Joana de Ângeles, ela precipita o conceito de suicídio psicológico. Se nós estamos acostumados ao suicídio espiritual, ou suicídio, melhor dizendo, suicídio físico, quando alguém incendeia o próprio corpo, se envenena, se apunhala, enfim, atira contra si mesmo, é o suicídio, a morte do corpo. Nós sabemos que o suicida sobrevive, sofre muito no seu pós-morte e nas vidas seguintes. Um dos sofrimentos mais evidentes é que o indivíduo fica inclinado a ser reincidente. Nós temos uma obra da médium Ivone Amaral Pereira, ela que, na verdade, é uma obra testemunho, porque ela foi suicida 3 vezes consecutivas, na França, na Espanha, e mais adiante, quando ela se aproximava de determinado momento da vida dela, ela se enfrentando alguns perigos, ela tinha aquela recaída e mais uma vez se suicidava. Felizmente, a sua última existência no Brasil, ela morreu aos 84 anos, mas se tornou uma médium especializada em, de algum modo, dar passividades a espíritos suicidas. Então, aí nós percebemos que existe esse suicídio mais comum, mas Joana fala do suicídio psicológico, quando o indivíduo se recusa a viver alegremente, a aceitar a sua própria existência, ou a optar pela vida, ele opta pela morte. Normalmente isso é manifesto, por exemplo, nos atos de loucura, quando a pessoa diz, eu vou me aceitar esquizofrênico, eu estou caminhando para uma doença mental crônica, progressiva, e não vou tomar nenhuma providência. Eu estou diante dos primeiros indícios de depressão e não trata essa depressão, não enfrenta, não procura investigar dentro de si mesmo o que lhe leva à depressão, e vai se entregando gostosamente a essa mesma depressão, e isso é suicídio psicológico. Assim como o suicídio físico, que vai se revelar, se manifestar nas vidas seguintes com certas marcas no corpo, por exemplo, pessoas que se envenenam costumam já nascer com graves problemas com o tubo digestivo, pessoas que dão um tiro no crânio têm problemas, nascem retardados, com graves problemas também, com lesões que impedem uma vida normal. E assim nós vamos percebendo pessoas que se lançam de altura, se lançam contra veículos, renascem retorcidas, com problemas de locomoção. Isso está expresso no organismo, mas, assim como existe no plano físico, também o suicídio psicológico vai se revelar também nas existências seguintes. A pessoa que levou toda uma existência, entrega a depressão, entregue muitas vezes à vontade de doença, nas existências seguintes, ou pelo menos na existência imediata, ela passa também a ter certas inclinações que revelam um desconforto que ela adquiriu na reencarnação anterior. Então é isso que Joana chama a atenção, e na tentativa de colaborar conosco, ela vai nos oferecer um texto bem enxuto, um texto simples, que nós conseguimos lê-lo, talvez até em 30 segundos, na obra Vida Feliz, que é o seu manual, né, de sabedoria espírita. E no capítulo 44, ela o inicia assim: ama-te mais. Certamente, não nos referimos ao sentimento egoísta, ambicioso, envenenador. Amar-se é respeitar-se, proporcionando-se as conquistas superiores da vida, os anseios elevados do coração. Intenta estabelecer um pequeno programa de amor para ti e executa-o. Mantém acesa a luz do entusiasmo em tuas realizações e, sabendo-te fadado à grande luz, deixa que brilhem as tuas aspirações nobres. Escolhe a melhor parte em tudo e supera aquelas nefastas que prejudicam e envilecem.
Se formos fazer uma entrevista com as pessoas, nós perceberemos que, com raríssimas exceções, todas elas têm algum motivo para recusar a vida. Ah, eu sofro muito, eu sou desamado, eu sou desprestigiado, eu só encontro problemas. Então, todo mundo tem um motivo para fugir da vida, ou para se negar a viver. No entanto, por que é que algumas pessoas, muitas vezes visitadas por problemas morais gravíssimos, como exemplo Chico Xavier, que tinha muitos problemas, muitos desafios na própria família, com ele mesmo, ao mesmo tempo eram pessoas alegres, que faziam piada com a sua própria dor, com o seu próprio sofrimento, e levavam a vida, né, de forma feliz. Então, aí nós percebemos que o sofrimento não é motivo para que alguém opte pelo suicídio psicológico. A pessoa diz assim, não, mas eu jamais tomaria de uma arma para me ferir. No entanto, essa mesma pessoa muitas vezes se recusa a tomar atitudes superiores, a revelar amor por si mesmo. Quando se fala amor por si mesmo, Joana lembra muito bem, a nossa tendência é amar-se mais, quer dizer que eu vou pensar mais em mim. Portanto, nós pensamos de forma egoísta. Os Espíritos vão nos alertar, lá em O Livro dos Espíritos, e também na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que o egoísmo é o fulcro, é a fonte, é o núcleo de todas as misérias morais. Tudo que a gente possa imaginar em termos de defeitos humanos, todos eles nascem do egoísmo segundo os Espíritos. É aquilo que é o grande problema para todos nós. A caridade é a solução, o desprendimento em relação ao egoísmo. E aí, inclusive o egoísmo é quem gera o orgulho. A pessoa, ao pensar demais em si mesmo, ela se acha melhor do que as outras, se torna orgulhosa, e quando exige que os outros reconheçam isso, se torna também vaidosa. Aí vai complicando, mas tudo começou com o egoísmo, né? Então, nós percebemos que, de fato, a interpretação de amar-se mais é a pessoa criar uma ideia de egoísta, e isso não é sustentado por Joana de Ângeles. E ela vai dizer, certamente não nos referimos ao sentimento egoísta, ambicioso, envenenador. Há uma película na cinematografia americana, um filme de 1941, Cidadão Kane, de Orson Welles. Naquele momento ele era um cineasta iniciante, mas enfim, esta obra ela é interessante porque ela revela o drama de um homem, de um grande magnata da imprensa americana, e este homem praticamente, ele é ambicioso, ele tem um projeto de ser feliz a qualquer custo. E para isso ele não mede esforços, ele compra as pessoas, ele tem tudo que um patrimônio é capaz de dar. Mas no final do filme há uma palavra que resume tudo, porque este homem, ele vai ficando praticamente isolado. Ele não tem aquilo que é o sustento para todos nós, que é o suporte afetivo. Quando nós nos sentimos amados, quando temos a ternura daquelas pessoas que efetivamente gostam da nossa presença, que nos impulsionam a viver, ele não tinha isso. Tinha todo o patrimônio possível, tinha muitos funcionários, comprou todo mundo, mas não conseguiu comprar o afeto de ninguém, porque o afeto não tem preço. Então, ao final, aquele homem tão rico, eu diria tão invejado por muitas pessoas que desejam essa ideia de felicidade associada a patrimônio, a poder, ele expressa uma palavra rosebud, que é basicamente lembrando um trenó que ele tinha na infância. Era a última referência de ternura que ele tinha tido. Quando ele passa a sua vida em revista, ele vai fazendo aquela retrospectiva, ele esbarra lá na infância, quando ele era um menino, tinha tido um trenó, e ali aquele trenó representava, era o nome do trenó, né, uma palavra, lá, uma marca do trenó, era a ideia de que ali eu fui feliz, porque eu fui amado, fui querido, fui protegido. Ali e somente ali. Então, muita gente acha que amar-se mais é enlouquecidamente procurar mais patrimônio, enfim, mais poder, quando esse personagem revela exatamente o contrário. E aí, por isso que Joana vai dizer, amar-se é respeitar-se. O ato de respeito pressupõe conhecimento, porque quem se conhece sabe quais os seus próprios limites, o que deve se aceitar ou não. Então, a atitude de autorrespeito,
de recusar certas coisas que muitas vezes são aceitáveis. Qualquer pessoa aceita, mas está todo mundo fazendo. Mas eu não posso aceitar para mim mesmo, porque isso implica uma violência aos meus princípios. Quantas pessoas fazem uma opção para poder agradar uma outra, mas elas estão se violentando, elas estão se desrespeitando. Então, é muito comum, estamos aqui, pessoas que não bebem, por exemplo, mas na roda de amigos, eu vou beber porque, em forma de prestigiar a sua amizade, ou não fumam, ou não consomem drogas ilícitas, né? De repente passa a consumir porque não conhece a sua fronteira psicológica. Isso não. A partir daqui caminho contigo. Daí em diante não posso mais. Então o ato de respeitar-se é uma atitude superior, é uma atitude nobre e revela exatamente o alto amor. Nós aprendemos com Jesus aquela tríade, porque os fariseus, sabendo que ele havia tapado a boca dos saduceus, resolve indagar ao mestre qual era o maior dos mandamentos. Era uma forma de algum modo, investigar se ele conhecia bem a tradição judaica, ou de incriminá-lo por ignorância de algum princípio, ele que era um rabi. E aí Jesus vai colocar um resumo, como amar a Deus acima de todas as coisas, todo o teu coração, todo o teu espírito, amar o próximo como a ti mesmo. Todos os profetas e a lei se resumem nesses dois mandamentos que são semelhantes. Então, quando Jesus diz amar o próximo como a si mesmo, e aí ele coloca esse mandamento semelhante a amar a Deus acima de todas as coisas, ele resolve um grande problema que, por alguma razão, as pessoas mais inteligentes da Terra reabriram na Idade Média e na Idade Moderna. Ninguém menos que o filósofo Blaise Pascal, aquele gênio, né, que foi precoce, que é considerado um dos precursores da máquina de calcular, com menos de 10 anos tinha montado uma máquina de calcular rudimentar. Esse mesmo filósofo francês, ele vai escrever numa fase mais quietista que era preciso odiar-se a si mesmo. Para amar a Deus, tinha que se odiar, porque quando ele percebia os conflitos, os seus desejos se chocavam com qualquer projeto de crescimento na direção de Deus. Então, ele retoma aquela psicologia medieval. Para eu poder amar a Deus, eu tenho que me odiar. Mas não foi isso que Jesus disse. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus resolve um grande problema da psicologia. Os problemas de relacionamento normalmente estão associados a um problema de alto amor, porque quem não se ama não é capaz de amar nem ao seu próximo, muito menos a Deus. Joana de Ângeles vai dizer, espírito, que o sentimento de amor é uma irradiação. Quando a gente está se amando, naturalmente esse amor vai se irradiando e as pessoas que estão próximas a nós, o nosso universo relacional, elas são beneficiadas por esse amor que parte de nós. Então, aquele que se ama, sem nenhum esforço, consegue amar o seu próximo. Mas, o que é mais comum, sobretudo em se considerando as sucessivas vidas em que nós nos atrapalhamos e ficamos com muita raiva de si mesmo, muito chateados, muito revoltados, muito constrangidos conosco mesmos, é exatamente a guerra interior. Nós nos detestamos. Aqui e acolá, inconscientemente, nós lembramos uma queda numa outra vida e começamos a nutrir por nós mesmos uma raiva inconsciente, uma vontade de que tudo dê errado. A gente diz assim, eu não mereço ser feliz. Eu preciso levar uma rasteira. E se ninguém der, eu mesmo vou me dar. Uma rasteira. E termina a pessoa se dando mesmo essa tal rasteira. Então, é por isso que Joana vai dizer que um projeto de alto amor deve ser montado a partir de um processo de autodescobrimento. O que eu sou? E à medida que a gente vai descendo as camadas e conhecendo as tendências, porque a primeira grande informação das nossas vidas anteriores não é aquela revelação, você viveu na Dinamarca, você viveu não sei onde, você viveu na Rússia. Não é isso. O atestado vivo das nossas reencarnações são as nossas tendências. Porque nós temos certas facilidades ou dificuldades, porque nós temos um jeito, uma simpatia, uma antipatia, sem fazer o menor esforço, a gente já tem aquilo. Já veio de fábrica, digamos assim. Então são essas inclinações, as chamadas inclinações morais, as inclinações psicológicas, que, de algum modo, se manifestam como um mapeamento das nossas tendências.
E aí, efetivamente, nessas tendências nós teremos aqui e acolá aquelas tendências que vão revelar inadequação ao Evangelho. Então, de fato, nós temos alguma raiva de si mesmo. É essa raiva de si mesmo que faz muitas vezes o indivíduo, até no gesto de orgulho, se recusar a viver. Não aceitar que é um ser humano que pode ter se atrapalhado, ter errado, se complicado nessa ou naquela vida. Na vida atual, muitas vezes, a pessoa toma uma decisão errada e fica o resto da vida com raiva de si mesmo. E imaginemos em vidas passadas, quando nós tínhamos pouco juízo, né, quando nós éramos muito mais egoístas. Enfim, as nossas atitudes eram atitudes bem piores. Nós estamos melhores hoje, acreditem, estamos melhores. A humanidade está melhor. E todos nós. Então, é essa disposição das tendências anteriores. E Joana vai nos dizer ainda: amar-se é respeitar-se, proporcionando-se às conquistas superiores da vida, os anseios elevados do coração. Aí nós voltamos a André Luiz. André Luiz, na obra No Mundo Maior, obra psicografada por Chico Xavier, ele vai fazer um mapeamento do cérebro e da mente humanas. Ele vai dizer que nós temos basicamente 3 seções. O espírito Calderaro vai informar para ele isso. 3 seções. Há uma parte da nossa mente e também do nosso cérebro, que é a parte mais frontal. Essa é uma parte praticamente nova. Tem uma parte intermediária, uma parte mais antiga, mais jurássica, digamos assim, mais atrasada, mais instintiva, mais impulsiva. São as conquistas negativas e positivas que adquirimos de vidas passadas. O desafio para todos nós é começarmos a ensaiar comportamentos dessa área nova, dessa área virgem, praticamente pouco visitada por todos nós. Uma vez ou outra a gente tem um comportamento assim desprendido, então por isso que a gente assim, eu acho que eu estou estranho hoje, né? Eu estou muito estranho. E as pessoas dos nossos conhecimentos é realmente você está, né? Porque é fora do normal você se comportar assim, né? Você se sente muito bem, você está num dia angelical, e aí as pessoas estranham, você estranha, mas foi um ensaio. Depois você volta à sua normalidade e todo mundo também passa a estar adaptado. Então, é exatamente isso que Joana coloca quando diz que devemos atentar para as conquistas superiores da vida. Nós já conquistamos muitas coisas, mas o nosso desafio agora, uma vez em processo avançado de evangelização, quais são os anseios superiores da vida? Quais são os objetivos mais elevados? Aí sim é que nós devemos nos afirmar. E ela vai dizer uma coisa simples: amar-se, ou melhor, intenta estabelecer um pequeno programa de amor para ti e executa-o. Parece uma coisa boba. A pessoa diz: bom, primeiro eu tenho que me amar, eu tenho que me amar mais. Eu posso até estar me amando, mas eu estou me amando pouco. Porque muitas vezes o que acontece? Eu estou tendo práticas egoístas e acho que estou me amando. Então, a primeira coisa é expurgar o que é amor e o que é egoísmo. Então, esse é um desafio primeiro para todos nós, né? O egoísmo é um velho companheiro nosso que a gente tem que estar muito vigilante para que ele não, com seus muitos disfarces, se apresente e nos engane. E aí o que acontece? Ela propõe um programa, um pequeno programa, intenta, né, estabelecer um pequeno programa de amor para ti e executa-o. Aí vem a nossa inclinação, muitas vezes, megalomaníaca. A gente quer logo um programão, né? Assim, programa grande, aquela coisa expressiva, né? Impressionante. Mas aí ela diz: comece devagar, um pequeno programa de amor para ti. Considerando a situação em que eu me encontro, aqui e acolá caio numa depressão, aqui e acolá me conflito, aqui e acolá não me entendo, aqui e acolá me entrego ao impulso inferior, ou seja, aqui e acolá eu estou exposto ao próprio desamor, à autopunição, à autoculpa, o que se constituiria num pequeno programa de amor para mim mesmo. Como é que eu devo me amar? Minimamente. Porque aí é preciso, ao se conhecer, dizer o que é que eu estou precisando mais em termos de sentimento superior, de respeito a mim mesmo, de crescimento espiritual. Então a gente coloca aquelas pequenas metas, inclusive assim, imediatas. Hoje,
eu não vou fazer tal coisa, ou hoje eu vou fazer tal coisa, uma coisa que seja positiva, ou hoje eu vou me esforçar, eu me comprometo a tentar mais uma vez fazer aquilo que todo dia eu tento fazer e não consigo. Aquela preguiça que eu tenho de fazer prece, a pessoa diz assim, hoje eu vou acordar mais cedo e vou me dedicar 15 minutos às minhas preces matinais, por exemplo. É um exemplo, cada pessoa vai encontrar a área. Hoje, aqueles acessos de impaciência, eu vou contar até 10, vezes até 100, até 1000, mas eu não vou me entregar em impaciência. Cada um vai identificar as suas áreas de desamor, né? E aí, o que acontece? Um programa mínimo. Mas para fazer programa, todo mundo gosta. Uma prova disso são as dietas. Hoje eu vou começar a dieta, a pessoa calcula as calorias, etc, etc. Mas ao meio-dia, aquela coitada da dieta já está bem comprometida, que a pessoa já reinverteu tudo, né? Ela já comeu o dobro do que a dieta propunha. Então, de boa intenção, todo mundo está farto, né? Então, o que ela propõe? É montar o programa mínimo de auto-amor e executa-o. Porque quando a gente elabora para si mesmo um projeto e nós nos frustramos, nós não executamos, aí a gente cai no poço da culpa. Está vendo que eu não presto? Está vendo que eu só faço prometer? Né? Eu sou uma coisa ruim. Aí começa o processo de autossabotagem. Bem que de manhã eu imaginava, eu só prometi, mas eu sabia que eu ia fracassar. Aí começa, e aí a gente, nesse momento, pode perfeitamente estar mobilizando um material grande de vidas anteriores, de mega culpas, e atraindo junto com a nossa mega culpa aqueles espíritos a quem nós lesamos e que ainda não nos perdoaram, que estão de plantão esperando que a gente exatamente entre nessa sintonia da culpa, da perturbação, da autoagressão. Aí se estabelece o processo de obsessão. Então, aí nós precisamos perceber realmente que é preciso, como Joana lembra, mobilizar muita coragem para optar pela vida, para optar por si mesmo, para viver com responsabilidade, para definitivamente superar essa atitude covarde de recusar-se a viver. Isso nem sempre é uma coisa explícita, mas a pessoa pode ser muito mais, ela vai se recusando no decorrer do dia, no decorrer dos meses, dos anos e da própria vida. Quando a pessoa olha para trás, já se passaram 30, 40, 50 anos, e aquelas metas mais nobres, elas estão precariamente atendidas, se não esquecidas. Diferentemente daquelas almas que chegam ao mundo sabendo exatamente o que querem. Elas crescem, têm aquela curva de crescimento. Um exemplo, Chico Xavier e outros grandes espíritos que, na sequência dos anos, souberam, de algum modo, aplicar para si mesmo aquilo que Jesus recomendava, a parábola dos talentos. Recebeu 2 talentos, entrega o dobro. Outro que recebeu 5 talentos, entregou o dobro. É da lei da vida, a lei da evolução, a lei do progresso. Se eu recebo uma energia de Deus, eu não posso ficar apenas com essa energia. Eu dou a minha competência, o meu esforço, a minha coragem, e eu desdobro aquilo que Deus me deu, de algum modo já está multiplicado, né? A alegria, a motivação para viver, a saúde que Deus me oferece, eu posso perfeitamente mantê-la, ampliá-la, etc. Mas o que acontece? A parábola prevê um homem que, travado, né, por uma emoção realmente paralisante, que é o medo, ele com medo da cobrança da lei, porque é da lei de Deus que haja o progresso, o desdobramento, a evolução, esse mesmo homem, ao invés de aplicar, de fazer bom uso, de fazer um investimento com aquele talento recebido, ele o enterra. É exatamente aí as figuras que estão num projeto avançado de desamor. Ao invés do alto amor, estão no desamor. Elas estão fazendo muito pouco ou quase nada para o próprio crescimento. Por isso a expressão de Joana de Ângeles, ama-te mais. Eu já estou me amando, mas estou me amando bastante? O suficiente? Se os meus conflitos são mais fortes, são mais consistentes, se prolongam mais do que a minha vontade de viver alegremente, feliz e fazendo o bem a todos, então, nesse caso, 1-0 para a perturbação, nesse jogo.
Ama-te mais. Ah, eu estou amando, mas o time está fraco, né? Preciso treinar mais esse time, torná-lo mais esperto, mais robusto, para enfrentar esse outro time do desamor. Porque o desamor, como dizíamos, ele foi adquirido na sequência dos atrapalhos das vidas anteriores. Normalmente as nossas vidas é um rosário de equívocos. Então, é preciso muito esforço, muita disposição do coração e da mente para enfrentar o próprio passado. O nosso passado, ele não fica esperando a cada um de nós numa sessão de regressão a vidas passadas, não. Absolutamente. O nosso passado é um arquivo vivo que está 24 horas conosco. Sobretudo quando nós vamos dormir e temos uma dilatação da nossa memória e da nossa capacidade espiritual. Por isso tem muita gente que tem medo de dormir. Porque quando vai deitar, quando sai do corpo, aí abre o livro da própria vida, aí começa a ver cenas desagradáveis do passado e os atores que estavam naquelas cenas. As pessoas com as quais nós nos relacionamos e, eventualmente, as ferimos, as prejudicamos. Então, o que nós constatamos nessa dinâmica é que, efetivamente, a opção pela vida ou a opção por si mesmo pressupõe uma enorme disposição da vontade. Aquilo que Emmanuel chama na obra Pensamento e Vida de alavanca da vontade. Emmanuel vai dizer que existe o gabinete da vontade. A mente delibera, a mente decide, eu vou fazer isso. Agora, cadê a força? Execução. Tem que ter vontade. A vontade firme, a força de vontade. Qualquer superação parte exatamente pelas reservas de vontade. Nós encontramos pessoas que têm uma clareza mental, são capazes de montar uns excelentes planos, mas cadê a vontade? São pessoas que estão ainda muito engolfadas, muito entregues à disposição de se recusar a viver, de levar a vida de forma morna, sem muitos altos e baixos, sem muitos riscos, sem dificuldades, ou, enfim, elas querem levar a vida de forma distraída ou ainda de forma anestesiada. É muito comum a anestesia. A anestesia psicológica é quando a pessoa se entrega a alguma distração e a vida vai passando, o indivíduo nem percebe que aquela cobrança, a razão de ser da sua existência, ela não está sendo atendida. Surge como um certo desconforto consciencial. A pessoa não sabe por quê, mas no fundo ela tem uma certa mágoa consigo mesma. Porque quando íamos reencarnar, lá no Livro dos Espíritos, nós aprendemos a escolha das provas. Os Espíritos nos chamaram, e quanto mais inteligente, mais avançado o Espírito, mais ele participa da montagem da sua reencarnação. Quem lê a obra Missionários da Luz vai perceber isso. A pessoa é chamada, você quer assim, quer assado? Normalmente a gente até entregues a um sentimento de culpa muito forte, a gente quer até exagerar. Não, eu quero vir assim com esse problema grave nessa perna. Eu vim sem perna mesmo. Não, acho que com a deficiência já resolve. Não, mas vai ser pouco, eu quero uma coisa mais forte. É os espíritos mais experientes, né? Calma, calma, né? Isso aqui já resolve, tenha calma, vamos dividir esse problema em várias existências. Não é assim de uma só vez. Então, isso mostra que nós temos um papel com as nossas próprias provas. Nós decidimos que a nossa vida é isso aí. Há uma atitude mágica que a pessoa diz assim, eu tenho a impressão que montaram essa reencarnação para mim, eu não estava sabendo de nada, erraram geral, o projeto está todo errado. E assim que eu desencarnar, eu vou lá reclamar no balcão, não sabe Deus a quem. A pessoa diz, lá em Nosso Lar, que a mania de espírita, quando eu desencarnar, eu vou lá em Nosso Lar, no balcão das reclamações, dizer, que reencarnação fajuta, ruim, de terceira colocaram para mim, me colocaram no país errado, ao lado das pessoas erradas, na família errada, e começa o rosário de queixas. E os espíritos, naturalmente, devem ter o nosso prontuário, um momentinho, está aqui, ó, você mesmo disse, assinei embaixo, era isso que eu queria, era isso que eu precisava. Mas aí faltou exatamente esse instrumento que é aquilo que impulsiona as grandes conquistas, que é a vontade. Nós temos que, efetivamente, termos uma atitude de honestidade consigo mesmo. Eu tenho tido vontade suficiente para me enfrentar, no bom sentido, para, na expressão de Joana de Ângeles, amar-se mais, e ela prossegue
no capítulo 44 de Vida Feliz. Mantenha acesa a luz do entusiasmo em tuas realizações e, sabendo-te fadado à grande luz, deixe que brilhem as tuas aspirações nobres. Aí, vamos retomar o que ela propunha. Ela dizia o seguinte: ama-te mais, intenta estabelecer para ti mesmo um programa mínimo de amor para ti e executa-o. Então, nós fazemos o dever de casa. Joana pediu: vou me conhecer, autodescobrimento, vou descobrir os meus pontos fracos, os pontos em que eu tenho que avançar mais. Descobri. Monto um plano pequenininho para dar conta disso. Montei. Comecei a executá-lo. Aí vem aquela colocação de Chico Xavier na sua carta a Vantuil de Freitas, na obra Testemunhos de Chico Xavier. De Sueli Caldas Schubert. Chico vai dizer: começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se. Começar, todo mundo começa. Basta ver uma corrida, né? Os atletas parecem fogosos. Aquele mais fogoso é quem vai ganhar. É o primeiro, né, a desistir, muitas vezes. Aquele ali mais comedido, né, que começa não tão muito bem. Um teste de resistência, quem é maratonista pode lembrar disso. Começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se. Então, é exatamente isso que Joana propõe, ou seja, mantenha acesa a luz do entusiasmo em tuas realizações. Nós começamos entusiasmados, mas vem as críticas, vem muitas vezes a desconsideração, vem de algum modo as cobranças, a incompreensão daqueles que se relacionam conosco, e a pessoa diz, pensando bem, eu acho que eu estou exagerando, eu acho que eu estou sendo egoísta, estou pensando demais em mim mesmo, e começa a perder o entusiasmo por aquelas decisões felizes que tinha tomado. Ela propõe a manutenção, mantém acesa, né? Então, quem vê uma locomotiva, hoje não se tem mais isso, mas a locomotiva no século XIX e até no começo do século XXI, nós tínhamos exatamente isso, quer dizer, o sistema, né, que puxava toda a locomotiva era a base ou de carvão vegetal ou até mesmo a base de carvão mineral. Então, ali você tem um indivíduo responsável para fazer a manutenção da fornalha. Então, se ele parar de colocar o material, não teremos força motriz. Então, começar bem, todos começam. Aliás, a gente tem a impressão que recebe um plus, né? Os espíritos, até pela manhã, a pessoa começa muito bem, desperta muito bem, porque à noite teve aquele encontro com o seu espírito amigo, com um anjo guardião, com um espírito familiar, revisou o plano com esse espírito, ele percebeu o ponto, o nogórdio, né? A dificuldade, aquele desafio que está se transformando num problema, num nódulo. Então, ali se traça uma medida, vamos fazer assim. E o que acontece, a pessoa desperta entusiasmada. Hoje vai ser diferente. Mas aí, o problema é a manutenção do entusiasmo. Porque na sequência das horas é possível que vá arrefecendo, vá diminuindo, porque a gente começa a dar ouvidos a essas vozes externas. Por isso a importância da prece. Quando a gente sentir que está decaindo o nosso entusiasmo, a nossa disposição de viver feliz, é preciso pedir licença a tudo e a todos e recuar. Às vezes, algumas pessoas falam mal das outras culturas. E quando nós vamos estudar o islamismo, nós bem sabemos que os islâmicos oram 5 vezes ao dia, se dirigem a Meca e oram 5 vezes ao dia. A gente percebe que há dias que você precisa orar, não 5, mas 15 ou 20 vezes. Estou sentindo que a coisa está ficando difícil. O que é que eu vou fazer? Com licença, vou sair de cena, vou ter que orar. Ou eu oro ou sucumbo. É que a lei da vida. Não é preciso ser islâmico e nem ter hora certa, nem se dirigir a Meca, no nosso caso. É preciso um certo recolhimento para retomar esse entusiasmo que está sendo ameaçado. Ora, montamos o plano, sabemos o que é certo, como devemos agir, mas de repente vem um pensamento depressivo,
vem um pensamento de angústia, uma inquietação, uma sombra, uma influência obsessiva, sorrateira, que a pouco e pouco vai tomando conta da nossa mente. E nós temos que tomar uma atitude. O problema do auto-amor exige assim, né? Então, é nesse sentido que Joana propõe a manutenção. E aí ela lembra ainda o brilho das aspirações superiores. Encerra a sua mensagem, escolhe a melhor parte em tudo e supera aquelas nefastas que prejudicam e envilecem. O apóstolo Paulo vai nos dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Observai tudo e retende o que for bom. Isto porque ele, quando escreveu essas sentenças, estava num alto grau de madureza. Era um homem experiente, calejado com o sofrimento, as frustrações da vida. Mas Paulo era um combatente. Daí porque ele chegou a escrever: combati o bom combate. Então, efetivamente, era a crucificação, chegar ao fim. Há pessoas que com 20 ou com 30 anos já estão de tal forma engolfadas, mergulhadas numa disposição de alto desamor, que elas não têm mais fôlego para viver. Elas já estão sufocadas. Quando encontramos outras, octogenários, sexagenários, doentes muitas vezes, com limitações, mas profundamente entusiasmados, e porque souberam efetivamente, nos episódios diários de a cada instante, fazer o uso dessa pinça psicológica. O que é bom desse episódio? Hoje eu passei por uma grande decepção, eu passei por um grande sofrimento. Qual é a lição? Qual é a moral da história? Como a gente lê aquelas velhas fábulas de La Fontaine e outros. Então você lê a história toda, mas qual é a moral da história? O que é que eu devo tirar daqui? Às vezes um determinado prejuízo é um curso que nós estamos fazendo na vida. Essa lição me custou 100 mil reais. Foi o preço, né? Essa universidade é cara, né? 100 mil reais o prejuízo. Eu aprendi, por exemplo, a não fazer isso ou fazer aquilo. Então, essa atitude superior, nobre, sábia, de alguém que passa o seu próprio dia em revista, ou a sua vida, e vai exatamente dizer o que é que eu devo reter, o que é construtivo, o que deve me servir para sempre, porque o que é a aquisição do Espírito não serve apenas para o dia de hoje, é uma conquista eterna. Estaremos reencarnados em outro contexto, numa outra situação, com outras pessoas muitas vezes, mas aquela sabedoria, aquele jeito superior de resolver os problemas, aquele bom senso, aquele juízo, aquele siso, estará conosco para sempre, fazendo a diferença. Às vezes nós encontramos isso, crianças que são os juízes da família, os pais atarantados, os avós, todo mundo sem juízo. Aí a criança diz uma coisa assim inteligente: olha o menino, o que ele está dizendo aqui? Preste atenção, né? É o juízo da família. Por quê? Um espírito que soube, na sequência das reencarnações, saber retirar a melhor parte e tornou aquilo um manual de vida. É isso que Joana propõe. Escolhe a melhor parte. O que é mais comum? Escolher a pior parte. Guardar o lixo mental, guardar a mágoa, guardar a perturbação, guardar a humilhação. E assim a gente vai asilar na própria alma algo que vai ficar regurgitando, incomodando, fermentando e, enfim, tomando conta dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Algo ruim, algo claramente doentio, quando Joana propõe que a gente deva exatamente pensar, né, retirar a melhor parte, seguindo o apóstolo Paulo. E aí nós temos que ter o critério, segundo o Evangelho, o que é a melhor parte do meu dia? O que é que eu devo guardar do dia de hoje para o dia de amanhã? É um desafio. Quem faz o balanço diário tem que se perguntar: hoje eu passei por tais episódios, por tais situações, mas o que é que eu devo guardar? E o que é que eu devo exatamente dispensar? Esquecer, né? Foi apenas uma moldura para a pintura do bem, né? Às vezes o bem ele está ali, mas ele está envolto, inclusive com pessoas equivocadas. Da boca de um marginal, muitas vezes, nós temos uma sentença de luz. É o bem está em qualquer lugar, até mesmo
envolto nas trevas. Quem lê Paulo e Estevão há de ver isso, né? Quando Estevão vai ser assassinado por um criminoso, e esse mesmo criminoso tem um lampejo de caridade. Aí você diz, não, eu estou louco. Emmanuel escreveu uma loucura aqui, porque como é que um personagem que é um assassino, ao mesmo tempo vai fazer o bem? Mas é a condição humana, ninguém é totalmente treva, nem totalmente luz. O mesmo marginal que ia assassinar Estevão, é ele que vai conduzi-lo aos homens do caminho, né? É que vai iniciar uma fase nova do apóstolo. E alguém pode dizer o seguinte, esse marginal, com certeza, Estevão, como era protegido pelas forças superiores, os espíritos nobres devem ter utilizado a mediunidade do tal infeliz, do assassino, para soprar naquele instante, me lembrei, os homens do caminho estranhos, tem uns ali que recebem os doentes, você pode ficar lá. São coisas assim. Então, num episódio como esse, o que é que nós devemos retirar? Se alguém tem uma vida muito focada no negativo, vai passar o tempo todo nessa cena, olha só aquele marginal, mas você viu a vontade de apunhalar Estevão? Mas que pensamento infeliz. Mas o ouro não está aí, isso é o cascalho. O ouro é esse pensamento, essa disposição que ele tem de ajudar, esse seu gesto nobre de conduzir Estevão aos homens do caminho. É só um episódio para a gente ter uma ideia de como na vida a gente vai fazer exatamente essa garimpagem, né? Tem até um livro de Bezerra de Menezes chamado Garimpeiros do Além, né? Não guardar o cascalho, ficar apenas com ouro, que não faz sentido, a vida vai ficando pesada pelo esforço da acumulação. E voltando ao filme Cidadão Kane, nós vamos perceber essa verdade. No final de uma existência, aquele magnata americano que tinha acumulado tantas riquezas, que sempre estava envolto de pessoas importantes, o ouro dele era exatamente uma mínima lembrança de sua infância. O nome do trenó, né, quando ele tinha sido feliz. A referência, a metonímia, a palavra que de algum modo se tornara sinônimo do tempo de ternura na sua vida. Então, a vida inteira, tanto dinheiro, mas o ouro daquela existência foi uma sentença, porque lembrava o trenó. Que Jesus nos ampare hoje e sempre.